Carta de Tiago, o capítulo 3. Esse talvez seja o texto mais conhecido da carta de Tiago. Ao falar de Tiago, a gente às vezes lembra diretamente desse texto. Um texto que fala sobre o domínio da língua, né? Tem uma canção que as nossas criancinhas aprendem muito cedo, né? Que diz assim: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que... Lembra dessa música? Que a gente precisa tomar alguns cuidados com a forma como nós administramos a nossa boca. Eu quero ler com você o texto, esse bloco todo que vai do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eis a tua palavra, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, ler Tiago é um desafio. É um desafio porque Tiago nos expõe a todos nós, começando do pastor. Tiago nos ensina muitas coisas práticas a respeito da vida. Na última semana nós meditamos no coração da carta de Tiago, ou no resumo da carta de Tiago, que ele fala de uma fé que só é fé de verdade se ela é acompanhada de ações correspondentes. Eu posso ter um discurso com a boca, mas a minha vida pregar uma outra coisa completamente diferente. Eu posso dizer, eu fui atingido pela graça, eu fui salvo pela graça, mas no meu viver diário isso não fica demonstrado, porque eu posso ter me convencido, ao invés de ter me convertido. Posso, ao invés de ter sido capturado pela graça, ter simplesmente sido convencido de que eu preciso aderir a determinada religião para ganhar algum favor de Deus, ou evitar algum tipo de retaliação do adversário, do inimigo. Tiago deixa bem claro, não é assim que as coisas funcionam. Uma vez tocados pela graça, essa graça produz em nós frutos, produz em nós vida. E a fé verdadeira se mostra na prática. E ao longo de toda a carta, é isso que Tiago está tratando. De dicas, ou de sintomas, de alguém que de fato nasceu de novo. Quais são as coisas que são esperadas e são vistas naquele que nasceu de novo? Tiago dá um resuminho disso lá no capítulo 1, no versículo 26, dizendo que se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, diz Tiago, para o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminados do mundo. Tiago coloca aqui 3 coisas que nos ajudam a checar uma fé que é real. Ele fala do domínio das nossas palavras,
ele fala do exercício da nossa generosidade na vida de outras pessoas, e ele fala do tipo de relação que nós temos com o mundo que jaz no maligno. Não com o mundo planeta Terra, mas com um tipo de sentimento, de pensamento, de desejo, que habita o coração de pessoas que não têm Deus como Senhor de suas vidas. E nós podemos simplesmente copiar os mesmos valores, as mesmas palavras e as mesmas atitudes. Então Tiago dá um resuminho disso no capítulo 1. E ao longo da sua carta, ele vai trabalhando esses temas, vai revisitando esses temas. No capítulo 1, Tiago diz que uma fé que é viva é uma fé que responde bem e que sabe lidar com as adversidades e com as tentações. Consegue crescer apesar das circunstâncias. Que consegue vencer as tentações no poder do Espírito Santo e com a assistência da palavra. No capítulo 2, Tiago vai dizer que essa fé viva é uma fé que não tem preferências ou preconceitos, ou que não se entrega a polarizações. É uma fé que abraça, é uma fé que recebe, é uma fé que se doa, é uma fé que ama. Ainda que, ao amar, nós encontramos e nos deparamos com pessoas que são difíceis de serem amadas, que são difíceis de serem gostadas, mas que, como nós meditamos algumas semanas atrás, Deus escolheu amar gente que nem sempre a gente gosta. E se Ele ama, não deveríamos nós também amarmos? Isso não significa desenvolver uma amizade profunda, porque existem sim relacionamentos que são relacionamentos tóxicos. Existem sim pessoas das quais nós devemos manter uma certa distância, como eu posso dizer, uma distância segura, uma distância inteligente, não com base em preconceitos, mas com base em conceitos formados. Paulo vai dizer inúmeras vezes à igreja, dizendo, olha, não se associe com pessoas que vivem dessa forma ou daquela forma. Isso não significa dizer cortar essas pessoas e não ajudar, não abençoar, mas significa que a gente precisa, sim, fazer um bom balanço de quanto da nossa vida nós partilhamos com alguns tipos de pessoas. E há certas pessoas que nós precisamos amar de longe, que nós precisamos amar orando, que nós precisamos amar com uma distância inteligente. Mas isso não fala de preconceito, isso fala de guardarmos o discernimento, mas amarmos, orarmos, abençoarmos e considerarmos irmãos, até mesmo pessoas que a gente não concorda muito com algumas ideias. Se amam a Cristo, se creem que Cristo ressuscitou dos mortos, se entendem que o caminho, a verdade e a vida é somente Jesus, que somente pelo sacrifício de Jesus nós temos acesso à presença do Pai, se creem nisso, todo mais se torna secundário. E aí há espaço para conversa, aí há espaço às vezes para discussões saudáveis, aí há espaço para tentativa de convencimento, mas sempre nos resguardando de enxergar no outro a dignidade que lhe é devida, porque ele foi feito à imagem de Deus. E agora nós vemos Tiago tratando no capítulo 3, a respeito da língua, ou melhor, das palavras. Acho que fica claro aqui de nós vermos no texto que ele está fazendo uma alusão ao órgão que articula palavras, mas que ele não está falando da língua em si, senão era só arrancar a língua e a gente estava resolvido, né? Mas ele está falando do discurso, ele está falando da palavra. Gente que não fala, também pode falar. Gente que não expressa sons articulados com a boca. Aqui, há algumas semanas atrás, nós tínhamos uma equipe aprendendo a linguagem de sinais, as libras. Então, eles estavam literalmente falando pelos cotovelos, falando com as mãos. A gente pode falar de outras formas que não usando sons articulados. E hoje em dia a gente fala também por meio de mensagens, por meio de redes sociais, por meio de posicionamentos públicos. Então, a gente está na era do discurso. Estamos na era da palavra. E muita coisa é mudada, muita coisa é ganha, e muita coisa é perdida com o poder da articulação das palavras. E Tiago, então, está nos ajudando aqui a entender e a perceber o perigo que nós corremos se não administrarmos bem as nossas palavras, e mostrando que alguém que de fato vive uma fé viva, também toma cuidado com as suas palavras. Ele começa dizendo no versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, a tradução aqui mais literal seria professores, não mestre no sentido de alguém que é super inteligente, mas alguém que se propõe a explicar ou ensinar algo para alguém.
E nós estamos na era dos ensinadores. Eu já falei isso em outro momento, né? Nós estamos no momento em que as pessoas têm opinião para todo tipo de coisa. Falei até aqui na quinta-feira, que eu vi uma expressão que diz que, no nosso tempo, as pessoas têm um conhecimento que ele é extenso como o oceano, mas é profundo como uma poça d'água, né? Falamos de tudo, damos opinião sobre tudo, de geopolítica, a economia, a mudança de time de futebol, quem que tem que ser o técnico a ser contratado, quais são os jogadores que têm que ser mandados embora. Estamos num tempo em que as redes sociais, inclusive, nos deram voz. E deram voz para muita gente idiota, para não dizer o mínimo. Muita gente que acha que, porque pode falar, tem que falar. E aí vai se enroscando nas próprias palavras. O absurdo de, em vídeos, ou documentários, ou em palavras e palestras, de profissionais em área A ou área B, nós vemos um indivíduo com um nome de letrinhas e numerozinhos, com a foto de desenho animado, de mangá, de cartoon, que provavelmente tem os seus 14, 15 anos, dizendo, eu não concordo. Sem ter tido o estofo de pesquisar, de pensar, de estudar, de ouvir, de considerar. Olha, a gente não precisa concordar com tudo, mas também a gente não precisa falar sobre todas as coisas. E Tiago está dizendo, olha, cuidado. Cuidado você que quer falar publicamente o tempo todo. Cuidado. Isso pode se voltar contra você. Aqueles, diz ele aqui, que querem falar, saiba que serão julgados com mais rigor. Porque todos nós, ele diz, todos nós, tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Tiago diz, olha, a gente tem esse defeito, de que a gente nem sempre fala o que deveria falar. Às vezes fala demais, às vezes fala de menos, às vezes fala do jeito errado, às vezes fala na hora errada, às vezes fala usando um instrumento errado. Tem coisas que a gente fala pessoalmente, tem outras que dá para mandar uma mensagem de áudio, tem outras que dá para mandar uma mensagenzinha escrita. Meios também falam da dignidade que nós entendemos na vida de outra pessoa. Às vezes entramos por certos lugares, entramos por certas portas, e ali nós falamos, nós nos pronunciamos, mas na hora de sair, saímos escondidinhos, sem que ninguém saiba. Eu digo que é sempre bom entrar pela porta da frente, mas melhor ainda sair pela porta da frente em qualquer ambiente do qual o Senhor nos coloca, numa cidade, numa igreja, numa empresa, num ciclo de amizades, usando os meios corretos. E às vezes é necessário, sim, uma certa distância. É por isso que Tiago está dizendo aqui, de uma maneira geral, para professores ou para mestres, mas ele vai falar também a respeito daqueles que ensinam a palavra, aqueles que falam a palavra. Paulo vai dizer que um dos requisitos básicos para que alguém esteja em um cargo de evidência em proclamar a palavra publicamente, seja sendo um presbítero, seja sendo um diácono, Paulo vai dizer que é necessário que esta pessoa não seja um neófito, um novo na fé, alguém sem experiência. Mas nós vivemos a sociedade dos pregadores mirins, que são ovacionados, aplaudidos, e tomados como autoridade. Gente que ainda não saiu das fraldas, literalmente. Gente que ainda não comeu 1 quilinho de sal. Gente que ainda não foi ralado pela vida. Que às vezes é colocado na nossa sociedade em enfoque. Tiago diz, cuidado. Cuidado você que quer falar e, consequentemente, cuidado com quem a gente ouve. Cuidado com o tipo de professores que a gente se coloca debaixo, porque isso vai definir também o crescimento das nossas vidas. Porque ele vai dizer do poder do discurso, ou aqui, usando as palavras do próprio Tiago, o poder da língua. E no verso 3 em diante, ele usa aqui 2 ilustrações, dos versos 3 e 4. A primeira ilustração é a ilustração de um cavalo. Ele diz no verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E no verso 4 ele diz, observem igualmente os navios, que são tão grandes e impelidos por fortes ventos, mas são dirigidos por um pequeníssimo, eu gosto dessa tradução,
pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Aqui é o bloco em que Tiago está falando de pequenas empresas, grandes negócios, quer dizer, pequenas coisas, grandes resultados. É só uma cordinha na boca do cavalo. Pensa num cavalo, daqueles de centenas de quilos, cavalo grande, bruto, pode derrubar, mas você coloca um freio na boca dele, vira para um lado, vira para o outro. Não que eu já tenha feito isso, porque eu tenho medo de andar de cavalo, é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer, mas eu já vi, e já vi muito. Cavalo chucro, como eles dizem, né? Cavalo bravo, sendo adestrado e com um pedaço de corda na boca, o freio, sendo guiado de um lado para o outro, de acordo com a vontade daquele que o doma, ou daquele que o monta. A ideia é, o freio supera a vida selvagem daquele animal. O freio supera a natureza selvagem daquele animal. E aí vem a segunda ilustração, ele fala do navio, um grande navio, que é dirigido por um pequeníssimo leme. Eu gosto dessa palavra, pequeníssimo leme. E a palavra leme é interessante que ela é a palavra pedalion. Pedalion. De onde vem, adivinha, a nossa palavra pedalinho. Sabe o pedalinho, lá no Lago Igapó? Vem dessa ideia, de um lemezinho. Você está lá, o volante de um lado do outro, aqueles cisnes, sabe? Ou aquelas embarcações dos vikings que tem lá no Lago Igapó. Aquilo ainda é pequeno. Mas pensa num transatlântico, pensa num navio gigante, e o texto diz que estes grandes navios são impelidos por fortes ventos, ou seja, não é só o peso do navio que ele está falando aqui, ele está falando inclusive das situações contrárias, das correntes marítimas, dos ventos. Essas coisas são vencidas, diz o texto, por um pequeníssimo leme. Agora, note uma coisa interessante, um cavalo com um freio na boca continua desgovernado, a não ser que sobre ele esteja alguém que manuseie o freio. Um navio com um leme continua desgovernado, continua à deriva, a não ser que no leme esteja alguém que está pilotando um navio. A vida é dirigida pelas nossas palavras. E se nós deixamos a vida correr e as nossas palavras correrem sem nenhum tipo de controle, a nossa vida vai ser dirigida dessa forma. A língua dirige o nosso futuro. Dirige a forma como nós somos tratados neste mundo também. A língua má dirigida é um perigo, não só para os que estão dirigindo, mas para quem está no meio do caminho. Um navio desgovernado não é só um perigo para quem está dentro do navio, mas se tiver navio no meio do caminho, é perigo para eles também. Por isso Tiago fala deste poder tão grande, que tem um órgão tão pequeno. E, de novo, não estou falando apenas da língua física. Às vezes, uma palavra, às vezes, uma expressão, coloca a gente numa enrascada das mais tremendas que a gente pode pensar. Às vezes, a gente não fala a palavra, mas, às vezes, o nosso olhar fala a palavra. Sabe aquela olhadinha? Às vezes, uma olhada de desprezo, às vezes um olhar de dúvida. Nós falamos, o corpo fala, e Tiago está dizendo, cuidado, porque o corpo, a língua, a palavra, o discurso, dirige as nossas vidas. Então, as nossas ações, ou as nossas palavras, têm esse poder de setar a temperatura da nossa casa, a temperatura dos nossos filhos, o jeito que a gente fala em casa, o jeito que a gente fala com os filhos, o jeito que a gente fala no trabalho, pode colocar no coração do esposo, da esposa, do filho, do pai, da mãe, pode dirigir a relação para um caminho que muitas vezes não é o caminho que a gente esperava. E só foi para lá porque não pensamos na hora de falar. É por isso que sim, sobre o cavalo tem que ter alguém com mão forte. No leme tem que ter alguém que sabe para onde está indo. E aí sim, ele vai conseguir endireitar o curso. No verso 5 em diante, ele não fala só do poder de dirigir que a nossa palavra tem, mas fala também do poder de destruir que a nossa palavra tem. Ele diz no verso 5, assim também a língua, esse pequeno órgão,
se gaba de grandes coisas. Então ele faz mais uma ilustração. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Se por um lado a língua pode dirigir a nossa vida, ela também pode destruir a nossa vida, destruir a vida de outros. E de novo a mesma lógica, ele está usando coisas pequenas para falar de algo grande. Agora ele fala de uma fagulha, uma centelha, coisinha pequena, que incendeia aqui uma grande floresta. E como é que começam grandes incêndios? Com pequenas fagulhas. Chega uma época do ano, em que é essa época de seca, né? Você vai passando nas estradas, às vezes vê tem uma placa que tem tipo um termômetro assim, né? Dizendo o perigo de queimadas naquela região, porque o mato está seco. Aí campanha de não jogue a ponta de cigarro na calçada, na rua, porque começam os incêndios. Um grande incêndio, talvez um dos maiores incêndios registrados da história, aconteceu em 1666, na Inglaterra, em Londres, e ficou conhecido como o Grande Incêndio de Londres, em que ali 80% da região central de Londres foi completamente destruída. Isso aconteceu em setembro de 1666. Foram mais de 13.500 casas que foram queimadas, mais de 85 igrejas, 44 sedes corporativas, a alfândega, o lugar onde o rei, o imperador, o rei Carlos II despachava, um negócio assim assustador. Mais de 100.000 pessoas desabrigadas por causa do incêndio. E, corrigindo em valores atualizados, o prejuízo deste incêndio foi de cerca de 2,5 bilhões de libras esterlinas, o que em reais seria cerca de 18 bilhões de reais de danos. E sabe como começou esse incêndio? Com um padeiro, que queria adiantar o seu serviço no dia seguinte, e deixou o forno ligado, não o forno a gás, com carvões, e havia coisas ali inflamáveis ao redor. Naquela época as casas eram na sua maioria construídas de madeira, forradas de palha, eram todas muito juntinhas, então o fogo se espalhou e se espalhou rapidamente, porque é isso que uma fagulha faz. A fagulha começa pequena, mas ela incendeia, e incendeia rápido. Ainda mais se tiverem ao lado situações ou combustíveis altamente inflamáveis, e se encontrar ventos que soprem favoravelmente àquela destruição. E a gente não imagina o quanto uma pequena fofoca consegue produzir de destruição. Ainda mais quando essa pequena fofoca encontra ouvidos inflamados, ou encontra os ventos de uma fofoca que tem que ser contada para mais uma pessoa. Então esse fogo vai se alastrando, e vai destruindo, e vai consumindo. Como é que pequenos rumores matam reputações? Não precisa nem ser verdade, mas às vezes um rumor, uma palavra, mesmo não sendo verdade, mata a reputação de alguém que a construiu a duras penas ao longo de muito tempo. Pequenas palavras podem causar esperanças irreais. Eu assisti um documentário recentemente, se não me engano foi no Prime Video, de uma casa que tem em São Paulo, não sei quem assistiu esse documentário, chama A Mulher da Casa Abandonada, o nome do documentário. Que fala de uma casa abandonada em São Paulo, que vai se descobrindo uma rede ali, uma trama por trás, de uma mulher que fugiu dos Estados Unidos, porque tinha levado daqui uma mulher que trabalhava na casa, e ali ela fica numa condição de escrava da família nos Estados Unidos. E a gente vê assim, tanta maldade no coração de uma pessoa, tratando o outro como um objeto. Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse documentário é que, de todas as coisas que aquela mulher sofreu, em determinado momento ela fala de que, quando ela tinha por volta dos 8 anos, ela servia àquela família, e por ter sido dada pela sua própria família muito cedo, ela não sabia nem a data do seu nascimento, até que um dia ela descobriu o seu aniversário. E no dia do seu aniversário, era também o aniversário da filha, da senhora da casa.
E ela fez ali todo o serviço, e a senhora da casa disse para ela, olha, a gente vai cantar parabéns para a menina, e depois vai cantar parabéns para você também. E ela se esforçou tudo, fez tudo com muita alegria, e no final não cantaram parabéns para ela. E é interessante que o documentário, ele é muito pesado, ele é muito doloroso. Mas de todas as memórias que ela se lembrou da sua infância, a que ela quis destacar, foi de uma memória com 8 anos de idade, quando alguém lhe prometeu um parabéns, e isso não aconteceu. Às vezes algumas promessas pequenas, que para nós nem sempre levamos a sério, podem marcar a vida de alguém, podem marcar a vida de um filho, algo que se espera e que não se concretiza. Às vezes com um sim, a gente se enrola todo. Você pode ser o meu fiador? Sim. E a gente se enrola todo. Você pode me emprestar tanto? Sim. E a gente se enrola todo. Pastor Márcio Valadão dizia que na hora de emprestar dinheiro, ou na hora de ser fiador de alguém, só faça isso, dizia o pastor Márcio, se você estiver colocado no seu coração, se fulano não me pagar, eu pago com alegria, e isso não altera em nada o nosso relacionamento. Ele disse, se não for com esse coração, não empreste, não seja fiador. Famílias são devastadas, porque a gente não aprendeu a falar não. Porque às vezes a gente não tem condições, ou às vezes a gente não tem coração. Às vezes tem condições, mas não tem coração para fazer um tipo de coisa como essa. E Tiago diz que a língua é esse órgão tão pequenininho, mas que contamina o corpo todo. A gente fica preso por inteiro quando a gente fala uma coisa. Afirma um compromisso, não é só a língua que vai. Faz um compromisso com alguém, ó, a gente vai correr essa semana, todos os dias, 5 horas da manhã. Fechamos o compromisso? Fechamos, mas não é a língua que vai. É o corpo inteiro, o indivíduo inteiro. Tiago diz, cuidado, que uma palavra vai te enrolar inteirinho. Críticas duras, que matam potenciais, que matam ministérios, às vezes uma crítica mal feita, que mata a expressão de alegria de alguém. Opiniões que são compartilhadas no grupo de família, que dissolvem a família. Coisas que poderiam ser evitadas. Mas nós vivemos na era em que nós somos empurrados a dar todo tipo de opinião. E as nossas palavras não só ferem quem ouve, mas ferem também quem fala. Contamina o nosso corpo, destrói a nossa reputação, afasta as pessoas de nós e vai nos amargurando. Já viu gente que reclama o tempo todo? A pessoa vai ficando mais amargurada com o tempo. Fulano é muito ranzinza. Nossa, eu não aguento ficar perto daquela pessoa, só reclama, só fala mal, só fofoca, tudo está errado, tudo dá errado. Não atrapalha só quem ouve, atrapalha quem fala. Tiago diz, as nossas palavras nos colocam em apuros. E presta atenção, palavras refletem pensamentos. E pensamentos, hora ou outra, se tornam atos. Por isso é importante nós cuidarmos não só da palavra, mas de onde vem a palavra, que é o nosso próprio coração. Ainda usando essa ideia de analogia, no versículo 8, ele fala que a língua, ninguém pode domar, é um mal incontido, é cheio de veneno mortal. Mais uma ilustração, né? Mais uma coisa pequena que mata. Você vê aí os documentários sobre escorpião, sobre cobra, sabe quanto que um bichinho daquele, um escorpião, quantas gotas ele injeta de veneno? E basta aquilo, para alguém de arrasta para cima. Basta um pouquinho, para alguém ficar completamente paralisado. Porque é um pouquinho, mas um pouquinho que mata. E a língua, ela não é muito lógica, que é o que nós vemos no versículo 7 em diante. Tiago agora vai chamar a atenção para os desafios que nós temos com a nossa própria língua. No verso 7 ele diz, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. Tiago está usando uma estrutura que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28.
Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz aos nossos primeiros pais, para que nós possamos dominar sobre as aves, sobre os répteis e sobre os animais marinhos. Está lá. Tiago está dizendo, Deus nos deu a capacidade de domar até as feras. E basta pensar, queridos, na quantidade que existem de pets exóticos. Né? Pets exóticos. Tem gente que tem cobra como animal de estimação. Eu falei do cavalo, a gente doma cavalo. O cavalo pode pisotear a gente. Durante as guerras antigas, por vezes a Índia, a China, usava elefantes como tanque de guerra, domavam elefantes. Eu não tenho muitos sonhos assim de viagem, sabe? Mas se tem um lugar que eu tenho um sonho de ir, eu quero ir para Orlando. Agora está meio difícil. O governo americano não está muito assim com a cara dos brasileiros. Mas o meu desejo de ir para Orlando não é para ir lá no parque do Mickey, não. Eu tenho um desejo grande de ir para o SeaWorld, sabe? Ver golfinhos, e as baleias. E às vezes eu fico olhando assim na internet, uma baleia gigante, uma pessoa lá sentada nas costas dela e andando de um lado para o outro, fazendo um surf em cima da baleia. Até animais marinhos, golfinhos, baleias, animais gigantes. O ser humano tem a capacidade de domar. E Tiago está dizendo, mas a linguinha, é mais fácil domar uma jubarte do que dominar a língua. Então a língua não é só indomável, diz Tiago. A língua também é inconsistente. Olha o verso 9, ele diz, com ela, com a boca, com a língua, nós bendizemos o Senhor, mas também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E ele diz, meus irmãos, não deveria ser assim. Só que o problema é que é assim. Tiago diz, não deveria ser assim, irmãos. A parte chata é que é assim. É assim. Com a boca nós cantamos louvores ao Senhor, mas vez ou outra emprestamos essa boca para que ela seja instrumento para ferir alguém. No Evangelho nós vemos uma passagem muito interessante, em que Jesus está com seus discípulos, e Pedro responde de maneira positiva. Jesus diz aos seus discípulos, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí alguns dizem assim, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é igual João Batista e tal. E Jesus diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, né, ele fala, depois ele pensa. E Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus para Pedro é, muito bem, Pedro, mas olha, isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas foi o meu Pai que revelou isso para você. 2 versículos depois, Jesus está dizendo ali, olha gente, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer. E diz o texto que Pedro, de novo Pedro, chama Jesus de cantinho e começa a repreender a Jesus. Senhor, não faz um negócio desse contigo? E a resposta de Jesus é, para trás de mim, Satanás. 2 versículos. De um lado, está Pedro dizendo, e emprestando a sua boca para a realidade celestial. E Jesus diz, é isso, Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai, e por isso você falou. 2 versículos depois, Jesus está dizendo, Pedro, agora você emprestou a sua boca para o cão. E às vezes a gente empresta a boca para o cão. E é inconsistente. No domingo louva a Deus, louva Jesus. Na segunda-feira xinga o serviço, xinga o patrão, chuta o cachorro, xinga a esposa. Ai, que droga de vida, que droga de trabalho. Eu odeio essa vida, eu odeio acordar cedo, esse salário que não dá para nada. Com a mesma boca. Tiago diz, a língua ela é inconsistente. É inconsistente. Não deveria ser assim, Tiago está dizendo, mas é. Com ela nós glorificamos a Deus, mas por outro lado, amaldiçoamos pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Deus nos criou à sua imagem, Deus fala. E porque Ele fala, nós falamos.
E o Deus que cria por meio da fala, nos fez pessoas que criam por meio da fala. E a nossa fala cria, a nossa fala também destrói. E nós fomos criados pela palavra, somos criados pela fala. E a nossa identidade também é criada por aquilo que a gente ouve das outras pessoas. Nossos pais, nossos amigos, ainda mais pessoas que têm algum tipo de influência sobre a nossa vida. Palavras do tipo, você nunca vai ser nada na vida. Por que você não é igual ao seu irmão? E palavras como essa vão construindo uma identidade ferida. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. E também tomar cuidado em que palavras estamos ouvindo. Não só na língua, mas nos ouvidos, que ouvem palavras, muitas vezes, de gente que foi machucada pela vida. E gente machucada machuca. E se nós não rompermos o ciclo, nós seremos estes machucados que machucarão a próxima geração. Agora, uma vez que entendemos que há um Deus que restaura a nossa identidade, que constrói a nossa identidade, o Deus que fala palavras de vida eterna, ou como disse o apóstolo Pedro, de novo Pedro, falando para Jesus, Jesus havia feito um milagre, multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, lembra? E aí ele atravessa o mar da Galileia, e aquela galera que comeu do pão atravessa também, vai atrás dele, e Jesus diz para eles, gente, vocês estão vindo atrás de mim, mas não é porque vocês viram sinais, não é porque vocês entenderam que esses milagres apontam para algo maior, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram pães e querem mais pães, vocês encheram a barriga e querem mais comida. Jesus fala, não trabalhem pela comida que perece, comam da minha carne, bebam do meu sangue, participem de mim, me queiram, não queiram só as coisas que eu faço, queiram a mim. E diz o texto que naquele momento, muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Então Jesus, que não era politicamente correto, olha para os seus discípulos e fala, e vocês, não vão embora também? E aí Pedro, às vezes o Pedro acerta, né? Mais uma vez Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Nós fomos criados pela palavra, e é essa palavra que nós precisamos ouvir, e é reconhecendo o Cristo que é a palavra, que nós precisamos nos aproximar deste que é a palavra, e por meio dele, construir a nossa identidade, porque a língua ela é indomável, a língua ela é inconsistente, e a língua é antinatural, é o que diz aí o versículo 11, ele diz, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, água doce e água amarga? É uma pergunta retórica, e qual que é a resposta? Pode jorrar de uma mesma fonte, água amarga e água doce? A resposta é não, essa é a resposta. Verso 12, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona? E a resposta é não. A videira pode produzir figos? A resposta é não. Ele diz, assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Mas lembra que ele falou, não devia ser assim. Mas é. A língua é antinatural. Na natureza, figueira dá figo, né? Oliveira dá azeitona. Videira dá uva. Não é? Essas coisas reproduzem a sua natureza. As coisas dão o que elas são, de acordo com a sua natureza. E a voz de Tiago aqui ecoa a voz de Jesus. Jesus que é irmão de Tiago, irmão de sangue de Tiago. E a gente conhece algumas vezes Jesus falando exatamente sobre isso. Lá em Mateus capítulo 12, verso 33, essas são palavras de Jesus. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. No versículo 34 de Mateus 12, Jesus diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira coisas boas do seu tesouro bom, mas a pessoa má do seu mau tesouro tira coisas más. No verso 36 ele diz,
digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras, você será justificado, e pelas suas palavras, você será condenado. Agora não é Tiago mais, agora é Jesus. E talvez Tiago ouviu o próprio Jesus falando sobre isso, enquanto crescia com ele. Talvez Tiago tivesse a boca suja, e Jesus falando alguma coisa como essa para Tiago. Agora é Tiago que diz: gente, a nossa natureza tem que espelhar frutos que sejam condizentes. Não deveria ser assim. Dizer que amamos a Deus e usarmos a palavra para ferir. Mas, de novo, a boca é indomável, ela é inconsistente e ela é antinatural. Tiago diz no versículo 12 que existem frutos que são esperados de nós. Ele diz: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? A resposta é não. Também aquele que nasceu de novo não deveria produzir palavras que matam, mas palavras que dão vida. E ele diz então assim: a nossa fonte, ou esta fonte, ou ela é salgada, ou ela é doce. Eu acho que já te desanimei bastante pela noite, né? Porque isso aqui é a gente. Em maior ou menor medida, em alguns momentos da vida mais ou menos, mas para você não ir embora sem esperança, como é que a gente doma a língua? Não é? A Bíblia nos ensina como é que a gente doma a língua, a Bíblia nos ensina como é que a gente doma a língua. Então o que a gente faz? A gente fica mudo de vez? É para parar de usar a língua de vez? Não, porque a língua pode produzir coisas boas, é isso que o Tiago está dizendo. Ele diz no versículo 9 que com ela bendizemos a Deus, podemos usar a língua para bendizer a Deus. No versículo 10, com ela também pode proceder bênção. Dela pode sair bênção. Ela pode dirigir, mas dirigir para o bem. Ela pode construir. Ela pode incendiar também, mas incendiar para o bem. Usar a nossa influência, usar o nosso discurso para inflamar o coração de outras pessoas a serem produtivas. Afinal, é isso que é a igreja. O autor dos Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 10, para nós não deixarmos de congregar, mas para nós nos juntarmos, a fim de provocar sentimentos fortes, é isso que ele fala, a fim de nós podermos instruir outros ao amor e à prática das boas obras. Nós nos unimos como corpo de Cristo para um incentivar o outro, para usar a boca para dizer: vamos, gente, vai dar certo. Para dizer: olha, existem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, existem coisas que a gente precisa colocar na nossa vida, existem hábitos que a gente precisa colocar na nossa vida. Então nós podemos usar a boca também para incendiar para o bem. A boca pode não ser veneno, mas ao contrário, pode ser antídoto. Pode reverter as dores de que palavras malditas foram ditas para a gente ou para aqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos tirar essas palavras, dizendo palavras contrárias, palavras que são da Escritura. Há alguém que ouviu da sua família: você não é nada, você não é ninguém. A gente pode dizer muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E você é a cara de Deus. Há alguém que foi dito: olha, ninguém nessa família te ama. Você pode dizer a essa pessoa: há um Deus e Pai, Criador de todas as coisas, que te ama. E porque Ele te ama, Ele tem o poder de te transformar, de restaurar a sua identidade, de mudar o seu rumo, de mudar o seu coração. A gente pode usar a palavra não como veneno, mas como antídoto. E Paulo nos ensina a lógica da substituição. Lá em Efésios capítulo 4, verso 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Lá no versículo 29 de Efésios 4, Paulo diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Paulo diz: substitua palavras. Aquele que mentia, não minta mais. Ao contrário, use a sua palavra para bem dizer. Aquele que usava a palavra com palavras sujas, ele diz: não faça isso. Ao contrário, ele diz: unicamente diga aquilo que edifica. E ele diz algo aqui que é impressionante. Ele diz conforme a necessidade. Perguntas boas para a gente fazer antes de falar. Isso que eu vou falar edifica? Isso que eu vou falar é necessário?
Isso que eu vou falar é instrumento de graça. Sabe quando você está escrevendo um post? Ou quando você está escrevendo uma mensagem no grupo da família? Antes de apertar o botãozinho enviar, faz essas 3 perguntas. Será que isso edifica? Será que isso é necessário? Será que isso é instrumento de graça na vida do outro? E por instrumento de graça, eu não estou falando que a gente sempre tem que falar coisinhas bonitinhas, gostosinhas e legazinhas de ouvir, não. Às vezes instrumento de graça é brigar. Às vezes instrumento de graça é desafiar. Às vezes instrumento de graça é dizer, levanta, sai desse sofá, sai dessas redes sociais, levanta, lembra quem é o seu Senhor, para de ficar se comiserando, para de ficar se condoendo. Às vezes palavra de graça é isso, é desafiar o outro, é exortar o outro, para colocar o outro de pé. Então é a dinâmica da substituição, substituir velhos hábitos por novos hábitos, substituir palavras duras e sem graça por palavras doces e cheias de graça, ou substituir por palavras duras, mas cheias de graça. Substituir hábitos. Às quintas-feiras nós estamos aqui meditando, começamos nessa última quinta-feira, sobre disciplinas espirituais, hábitos para uma vida espiritualmente saudável, hábitos que se constroem, hábitos que são diários, que são recorrentes e que leva tempo para engatar, sabe? Leva tempo para engrenar. É repetindo, uma hora engrena. É igual andar de bicicleta, desse exemplo para os irmãos. Às vezes cai, rala, e levanta, e começa de novo. Quando a gente tira a habilitação, é muita coisa para prestar atenção, né? E olha no retrovisor, e tem que dar seta, e tem que passar marcha, tem que pisar na embreagem, aí fica meio doido, mas com o tempo, fica automático. Não pode, mas às vezes até mexer no celular você está dirigindo, né? Não pode. Mas vira automático. Os hábitos da vida espiritual também são assim. Às vezes começam com um pouco de peso, contam com muito esforço, mas uma hora engrena, e aí nós substituímos hábitos deletérios por hábitos que sejam saudáveis. Então, em primeiro lugar, vamos praticar aí o ensino da substituição. Em segundo lugar, para domar a língua, nós voltamos lá para o versículo 1. Isso eu já falei em uma outra pregação, eu só vou repetir. Nós não precisamos dar opinião sobre tudo. Esse é um princípio libertador. Tiago diz, nem todo mundo queira ser mestre, que nem todo mundo queira ficar dando palpite sobre todas as coisas. Nós não precisamos dar opinião sobre tudo. Se alguém tem uma opinião que você considera equivocada, se alguém tem um posicionamento que você acha que é equivocado, não são as suas indiretas no Twitter que vão mudar o coração dessa pessoa. Se essa pessoa já tem no seu coração uma postura solidificada, não são as nossas indiretas que vão mudar alguma coisa. Ou a gente senta, olho no olho, e conversa, e dá argumentos com amor, com graça, buscando edificação, ou então a única coisa que a gente está fazendo é lavar a nossa alma egoísta nesse desejo de estar certo. O famoso não te avisei, conhece o famoso não te avisei? O famoso não te avisei não é amor, é só dizer, olha como eu estou certo. Por isso a gente não precisa dar opinião sobre todas as coisas. Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 19, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então, antes de opinar, antes de falar, é bom pensar se a gente entendeu mesmo a situação que a gente está tentando comentar. Às vezes a gente fala coisas que a gente nem entendeu mesmo o problema. Então, pensar se entendeu mesmo a situação. De novo, se esse é o melhor momento, se esse meio que eu estou usando é o melhor meio, se essa é a melhor linguagem que eu posso usar, e principalmente sondar a intenção do nosso coração. Porque uma verdade dita sem amor, machuca do mesmo jeito e destrói do mesmo jeito. Às vezes é uma verdade, mas o jeito que a gente escolhe nem sempre é o melhor. Às vezes a gente precisa escolher o tempo melhor. Às vezes o outro não está pronto para ouvir. Sabe, no meio de uma briga, sabe? Que os ânimos estão aflorados. Ninguém quer ouvir nada, só quer dizer que o outro está errado. Então, às vezes, algumas pérolas
a gente precisa guardar, engolir, para no tempo apropriado, para que essas palavras tenham sentido. Um maestro amigo meu dizia o seguinte, que na música, as notas valem prata, mas as pausas valem ouro. E na vida é assim, as palavras valem prata, e o silêncio vale ouro. Às vezes calar é a melhor coisa que a gente pode fazer, e esperar o momento certo para falar. Versículo 2, ele fala que se alguém não tropeça nas palavras, esse alguém é perfeito. Então aqui tem mais uma dica para a gente domar a língua. Amadurecer. Se tornar perfeito. E como é que a gente amadurece? Como é que a gente se torna perfeito? Como é que a gente vence? Através dos meios de graça. Através dos hábitos espirituais, através das disciplinas espirituais, é conhecendo a palavra, é numa vida de oração, é numa vida de comunidade, é na confissão dos pecados, é no pedido de ajuda, é assim que a gente vai amadurecendo, é dando liberdade para o outro, dizer, olha, esse caminho que você está caminhando que não é o melhor não, olha, você está equivocado nessa sua postura, é estar tão próximo de pessoas que amam a Deus, ao ponto de dar a estas pessoas a autoridade para dizer, você está errado. Mas nós vivemos numa sociedade que a gente, a um clique, exclui alguém que pensa diferente da gente. A gente não consegue parar para conversar com gente que pensa diferente. Aí as redes sociais aproveitam e criam as bolhas. E aí está todo mundo falando, e todo mundo pensa igual a mim. Pensa não, pensa não, pensa não, pensa não. E às vezes a gente não sabe lidar com quem fala diferente, com quem pensa diferente. E só com o amadurecimento que a gente vai conseguir fazer isso. Estar a uma distância de um relacionamento capaz de ser machucado, capaz de ser ferido. Porque relacionamentos fazem isso com a gente. E os melhores relacionamentos fazem isso com a gente. Nos ferem. Nos ferem para nos curar. Nos ferem para expor em nós aquilo que precisa ser alterado, mudado, para mostrar os nossos pontos cegos, coisas que a gente não está vendo, coisa que a gente acha que está certo, mas quem está fora está dizendo que está errado, você não está enxergando direito a situação, mas porque a gente se esconde em bolhas, não somos abençoados pela comunidade. Então, se a gente quer domar a língua, precisamos amadurecer, e só dá para amadurecer por meio das disciplinas espirituais e por meio da comunidade da fé. E comunidade, não estou falando só de vir à igreja, eu estou falando de ter gente no seu caminho, que seja gente que ame a Deus. Gente que não simplesmente reverbere as vozes desse mundo, mas gente que fale aquilo que é contrário a esse mundo. Gente que te lembre que você nasceu de novo. Gente que te lembre que você vive por uma outra lógica, que você serve a um outro reino e a um outro rei. Gente que te lembre que a sua esperança não está nesse mundo, nem em homens, nem em mulheres desse mundo. A sua esperança está no Cristo ressurreto. Amém? E por último, mudar a fonte. Mudar a fonte. Mudar a fonte das nossas palavras. E a gente muda a fonte primeiro nascendo de novo. Reconhecendo que é em Cristo que nós temos uma nova vida. Mudar a fonte sendo cheios do Espírito Santo. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Falando, diz o apóstolo Paulo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, conversando com gente sobre Deus. Assim, a nossa fonte vai sendo modificada e sendo cheios da palavra. Amém, queridos? E em tudo isso nós nos lembramos do Evangelho de Jesus. Jesus é o nosso exemplo do uso de palavras. Jesus é esse que sempre falou e sempre usou as palavras de maneira precisa, na medida certa. E mesmo quando disse coisas duras, disse coisas que iriam produzir reflexão que gera vida. Ele não ficou de fofoca por aí, ele não ficou levantando mentiras e murmurações por aí, mesmo na cruz. Ele só disse palavras precisas. Quando julgado como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E ele foi à cruz. E ele foi rasgado naquela cruz, também pela nossa boca suja. Também pelo uso das nossas palavras. E mesmo assim, ele não proferiu maldições. Ao contrário, ao invés de usar a sua boca para amaldiçoar, o que ele disse é, está consumado. O sacrifício foi feito, voluntariamente, e recebido pelo Pai.
Jesus é a palavra que nós precisamos. Jesus é a palavra que nós precisamos ouvir. Aquele que diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou dar a você descanso. É a Jesus que nós temos que ouvir. São as palavras de Jesus que nós temos que ouvir. São as palavras de Jesus que têm que construir a nossa identidade. Palavras que dizem que nós somos amados, recebidos, perdoados, que não precisamos ficar lutando para nos provar nesse mundo, mas de lembrar que nós já somos aceitos por aquele que criou o universo. E é isso que importa. Se duvidarem de nós, se desgostarem da nossa palavra, se tiver um jeito bom de fazer isso, a gente se explica, mas se não, tudo bem. O único que precisava nos aceitar, nos aceitou. Quando nós não tínhamos nada para sermos aceitos. Mas Ele nos recebeu, e Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, e essa palavra e esse Espírito produzem em nós um fruto. E parte desse fruto é o domínio próprio, em que nós aprendemos a segurar a nossa boca. Por isso, queridos, não basta cuidar da língua, é preciso mudar o coração. Mas a gente não consegue mudar o coração. O único que consegue mudar o nosso coração é o Cristo da cruz. E se ao olhar para a nossa vida, nós encontramos palavras que não refletem uma fé viva, assim como eu disse na nossa última mensagem, a gente não precisa mudar as palavras. A gente precisa de uma fé viva. A gente precisa colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva desse meu desejo de estar certo. Me salva do meu próprio egoísmo. Me salva, Senhor, de usar as minhas palavras para querer provar alguma coisa para alguém. Me salva, Senhor. Me salva quando eu uso as minhas palavras para ferir e não para construir. Me salva. O que nós precisamos é que o Senhor mude a nossa fonte. Que o Senhor altere o nosso coração. E que o Senhor capture o nosso coração com o seu Evangelho de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que a gente não vai encontrar um outro caminho senão usar a nossa boca para bem dizer aquele que nos salvou. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.